A Neide eu não conheço, viu, Nilbe? A Neide eu não conheço também, né? Não conheço muito bem, não, né? Conhece? Olha lá. Ela não falou nada, você viu, né, Nilbe? Pois Acho que ela é. tá no trabalho, mas tá bom, daqui a pouquinho ela fala alguma coisa. Neidinha, querida, hoje mesmo estava lembrando dela, que eu estava vendo umas fotos do Paulo de Tarso, aí estava lembrando da Neidinha. É, tô chegando, Ah já já eu lá, entro. viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Coisa boa. Falar da vinda de Jesus, Nilve. O que falar da vinda de Jesus, né? Eu queria primeiro compartilhar com vocês um vídeo. Ah, deixa eu te ativar aqui. Pronto, Fred. Eu Está tenho até que habilitado. horas, Nilve? Até 8 horas? Até 8h10. De 10, né? Tá. Eu tenho que buscar a Eide ali também, daí eu vou compartilhar um vídeo com vocês, um vídeo que eu montei ele, né, justamente no final de ano, que era para falar também da vinda de Jesus. E é um vídeo que representa a nossa história, a nossa evolução na Terra. É um vídeo que eu tenho um carinho muito grande por ele, tá? Então vou passar ele aqui para vocês, vou compartilhar a tela e cadê? Share sound, optimize, ok. Estão vendo o vídeo? A imagem? Não, A hora que vocês estiverem vendo o meu compartilhamento, me avisem, por favor. apareceu agora, Fred. Apareceu? Tá. Apareceu. Eu vou soltar o vídeo, tá? E aí vocês me falem se vocês estão vendo. O som é Tá um interessante. pouco embaçada a imagem. É o comecinho dela, daqui a pouco vai ficar Ah, boa, tá, certo. né? E como é que se diz? A música é uma música que nos incentiva, nos cativa, nos chama atenção. Mas o mais importante é a imagem. Então, se não tiver som, não se preocupem, não tem problema nenhum. Mas a imagem, sim. Então, eu vou soltar aqui, pra gente ver. Tá ruim o som? A imagem? O som tá falhando. Ah, tá. Então, espera aí que eu vou. Só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, tá. Achei que tinha travado. Eu vou. O vídeo ficou ruim, né? Bom, deixa eu já. Bom, deixa eu. Vou começar a conversar enquanto eu arrumo o vídeo aqui para passar para todos nós, né? Mas a vinda de Jesus, nós temos um livro que é bastante interessante, né? Que todos nós conhecemos, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós no seu prefácio há 4 parágrafos, né? 4 parágrafos. E ali Kardec diz que esses 4 parágrafos, eles o, resumem a doutrina espírita como um todo. São palavras de Kardec. Então, quando Kardec diz assim, que aqueles 4 parágrafos do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo resumem como um todo a, a doutrina espírita, nós podemos entender a grandiosidade do espírito que manifestou por esses 4 parágrafos. Então, nós podemos ter a noção exata, porque os espíritos, eles superiores, como a gente diz, eles
falam pouco, mas eles dizem muito. Então, nós temos o Jesus histórico e o Jesus, o ser que, que é iluminado, o ser crístico, o ser é, que, ah, que nos toca profundamente o coração. Então, o ser histórico é aquele ser que nós conhecemos a história pelo Evangelho, que nós conhecemos a sua trajetória, mas e o ser crístico, o Jesus crístico, que não é Jesus, mas é o Cristo das nossas vidas. Então, esse Jesus, o Cristo das nossas vidas, que é o ser mais iluminado, o ser mais perfeito, que Deus nos ofereceu, né, para guiar o homem na sua jornada, como está no livro dos Espíritos, quando é que ele vem para nossas vidas? Então, se a gente pensar quando que ele virá para as nossas vidas, deixa eu ver se agora já dá certo o vídeo. Eu fiz diferente agora. Eu estava passando ele direto pela internet, que daí nós vamos ver aqui, ok. Vamos ver. E daí nós vamos falar sobre o Cristo das nossas vidas. A imagem está perfeita agora. Então vamos lá. É um vídeo curtinho, né? Mas ele diz muito para nós também sobre a nossa vida, porque nós passamos pela primeira revelação, passamos pela segunda revelação, temos a terceira revelação, e todas as revelações são revelações trazidas para nós pelo próprio Cristo. Então nós temos, nós dizemos que a primeira revelação, ela tem como tema fundamental a, como o seu, como se diz, o foco dela, né, nós temos que seria olho por olho, dente por dente. Mas essa, olho por olho, dente por dente, é uma lei humana. Ela não é uma lei divina. Então, ela não poderia ter sido trazida como uma lei, uma lei divina. A lei divina, ela é imutável. Quando Cristo, então, ele traz para nós as leis divinas da primeira revelação, são leis divinas para sempre. Ah, mas a gente pode questionar, mas como assim? Lá está escrito não matarás, por exemplo, né? Então, não matarás é uma lei, mas vai chegar um dia que o homem não vai mais matar um outro ser, né? Mas nós entendemos como sendo um pedido, mas não é um pedido, é uma constatação. A lei divina é uma constatação, não é um pedido.
está dizendo o seguinte, que não vai matar porque não vamos conseguir, porque o ser espiritual, ele é imortal. O espírito é imortal. Se o espírito é imortal, não há possibilidade de se matar um espírito imortal. Se não há essa possibilidade, então uma lei é não matarás. Então nós vemos que essa é uma constatação e não um pedido. Então as leis divinas da primeira revelação, elas não são pedidos, elas são constatações sobre nós, sobre a nossa vida. Então ali naquele momento, nós já poderíamos ter encontrado o Cristo em nós mesmos, o Cristo, o ser divino, iluminado, que vem para iluminar nossas vidas. Mas nós, diante das nossas rebeldias, não quisemos aceitar a primeira revelação. Né? Isso ficou bastante evidenciado pelas nossas próprias atitudes. Então, por isso que o vídeo ele mostra a primeira revelação, depois ele mostra a segunda revelação, e a primeira imagem é Jesus com a ovelha. A ovelha representa o, o ser que é conduzido pelo pastor. E o bom pastor, naquele momento da segunda revelação, é o próprio Jesus, tanto o histórico quanto o crístico. Então, naquele momento, era a segunda forma de vinda do Cristo. Primeira revelação, depois veio a segunda revelação. Sem esquecer que o Cristo está conosco o tempo todo. Desde antes que houvesse mundo, o Cristo já está conosco. Então, quando é que Jesus virá? Ele vem ou ele já veio? Ou ele ainda virá? Então, é isso que nós vamos conversar, né, com base nisso. Então, a segunda revelação veio. Por que ovelha? Porque a ovelha, é, ela tem seus momentos de rebeldia, que é o momento que ela sai do rebanho. E quando ela sai do rebanho, então o bom pastor, ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E ele vai conduzi-la para o rebanho novamente. E Jesus, o histórico, ele deixou esse ensinamento para nós em várias ocasiões. Em vários momentos ele deixou esse ensinamento para nós. Né? Principalmente na casa de Simão, quando então Maria lava os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. E Jesus deixa claro ali naquele momento, né, que ele é o condutor de cada um de nós. E aquela que estava lavando os pés de Jesus com as lágrimas e enxugando com os cabelos, ela era uma daquelas para quem Jesus veio. Porque Jesus disse: Eu não vim para os sãos. Então veio Jesus como bom pastor, mas não somente isso. Jesus também, ele vem como sendo o Cordeiro de Deus. E nesse sentido, o Cordeiro de Deus também na forma de ovelha, porque a ovelha é o único animal que vai para o matadouro sem fazer barulho, vai em silêncio e com a cabeça baixada, cabeça baixa. Então, nesse sentido, Jesus foi dessa forma. Quando todos esperavam que ele fizesse diferente, quando todos esperavam que ele mostrasse o poder que ele tem, mas ele não fez isso. Por que que ele não fez isso? Porque Jesus deixou claro para nós que é mais fácil curar um coxo do que transformar um coração humano. O propósito do Cristo era nos trazer o ensinamento para que nós então curássemos o nosso coração, transformássemos o nosso coração. E não para que a gente fosse curado das nossas mazelas, dos nossos defeitos, dos nossos erros, dos nossos equívocos. Não é isso. E aí vem uma terceira revelação, porque nós não aceitamos a primeira, fomos rebeldes na segunda. Ao sermos rebeldes na segunda, então Jesus disse assim: Vou mandar a terceira revelação para esse povo, vamos ver se eles aceitam. A terceira revelação veio então como a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela é para a humanidade.
O movimento espírita, não. O movimento espírita, não, por quê? Porque, por que que eu sou espírita? Eu sou espírita porque é a linguagem divina que eu entendo. Por que que o ateu é ateu? Porque o ateu, ele entende a linguagem divina daquela forma. O ateu entende a linguagem divina. Sim, Deus fala com todos nós, mas com cada um ele vai falar numa linguagem. Então, com o evangélico, ele vai falar naquela linguagem. Com o católico, vai falar naquela linguagem. Com o judeu, naquela linguagem. Com o muçulmano, naquela linguagem. Conosco, espíritas, vai falar na nossa linguagem. Qual é a linguagem que nós entendemos? É a linguagem que nós usamos no nosso cotidiano, no movimento espírita. Então vem a terceira revelação, com uma doutrina espírita que é para a humanidade e não para os espíritas. Nós, do movimento espírita, utilizamos uma doutrina que é para a humanidade. E assim utilizamos para nós. Bom, enquanto espíritas, nós podemos perguntar para nós mesmos: eu sou espírita e eu vivo como espírita? Então, é, veja que naquele vídeo ele mostra os rituais. Bom, mas rituais, mas o espírita não usa ritual, né? Nós não temos os rituais, né? Não temos mais, acabou, né? Bom, então nós estamos no. Vamos dar um exemplo de que nós não temos mais os rituais. No centro espírita, no momento do passe, todos os, praticamente todos os frequentadores entram numa fila para receber o passe. No momento em que eles estão ali para receber o passe, eles sabem por que eles estão recebendo o passe? Percebe que eu imaginei que a resposta é não. Nem todos sabem o que é o passe. Mas mesmo assim eles entram na fila para receber o passe, porque é da tradição, porque todo mundo vai, então eles vão. Mas muitos sem saber o que eles estão fazendo lá. Então veja que nós espíritas, quando nós conduzimos o frequentador para uma fila para receber um passe, sem ele saber o que ele está fazendo ali, nós estamos alimentando nele o ritual. E é o ritual espírita. Porque para receber o passe, ele precisa saber o que ele está fazendo ali naquela sala. E nós, trabalhadores espíritas, somos responsáveis por isso, por esclarecer essas pessoas. O que é o passe para que ele então receba o passe sabendo o que ele está recebendo. Né? Então vejamos que o ritual ainda existe em nós. Mas isso é um defeito? Não, não há defeito. Isso é da nossa natureza. Não há defeito. Paulo de Tarso, no livro dos Espíritos, ele diz assim: o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Né? Então, quando nós erramos o alvo, quando nós, então, saímos daquele caminho, né, que Jesus nos mostra, ele diz que é o pecado. O pecado, entre aspas, né? Porque não há punição. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós seremos responsabilizados por nós mesmos. Não vai ter ninguém que vai bater na nossa cabeça com isso. Bom, então, a terceira revelação, nós ainda trazemos algo da primeira revelação, tá vendo? Bom, mas não só isso, também tem a adoração. Bom, mas a adoração, o espírita não adora mais. Olha, o espírita não adora mais, até a segunda página. Se algum de nós, espíritas, falarmos que não gostamos de uma palestra, por exemplo, do Divaldo, ou não gostamos de algum livro do Chico, alguma coisa assim, nós já seremos, então, questionados pelos nossos colegas, pelos nossos irmãos espíritas. Né? Então, o que significa isso? Que esse questionamento vem por adoração. Porque o Kardec deixou muito claro que o espírita é necessário para todos aqueles que são espíritas o debate franco, o debate sincero. Vou dar um exemplo. Eu estou no centro espírita e estou com dúvida sobre reencarnação. E então,
Ah, mas eu sou trabalhador há tanto tempo que eu não vou colocar minha dúvida que surgiu agora para mim sobre reencarnação. Eu tenho vergonha de perguntar. Mas se eu tenho vergonha de perguntar no centro espírita sobre reencarnação, aonde é que eu vou perguntar? Eu vou perguntar no centro espírita, porque é lá que estão aquelas pessoas que mais estudam sobre a doutrina espírita e que têm melhores condições de me responder sobre a reencarnação. Então, veja que ao conversarmos sobre reencarnação, eu vou conversar no centro espírita. Eu não vou me omitir. Por quê? Se eu me omitir, eu estou passando a imagem para mim mesmo que eu não tenho confiança nos meus irmãos de doutrina, de movimento espírita. Porque se eu tenho uma dúvida e eu falo para a Nilbe, Nilbe, eu não vou conversar com você sobre isso porque eu tenho vergonha. Ora, mas que confiança então que eu estou estabelecendo naquela irmã de doutrina, de movimento espírita? É com ela que eu tenho que conversar naquele momento. É com a Valdete, é com a Neidinha, é com a Sônia, é com a Marina. É ali que eu preciso conversar sobre aquelas dúvidas que eu tenho. Porque senão, o que, que vai acontecer? Se eu não esclarecer sobre as minhas dúvidas, eu vou então para o caminho da adoração. Porque se eu não compreendi uma palestra do Divaldo, aonde é que eu vou buscar o conhecimento sobre isso? O esclarecimento é justamente na casa espírita. E aqueles que falam para mim que eu não deveria questionar uma palavra, ou um pensamento, ou uma palestra do Divaldo, ora, se eu não posso questionar, eu estou fugindo aos próprios preceitos da doutrina espírita, que ela é questionadora por natureza. E o questionamento, se ele for franco, se ele for sincero, se ele partir da alma, isso não é polemizar, isso é buscar orientação, percebemos? E ao ter o esclarecimento, então, aquela minha dúvida deixa de existir. O que aconteceu? Superamos juntos um desafio, e era sobre um questionamento que nós estávamos fazendo. Né? Bom, mas aonde que Jesus entra aí? Então, esse livro aqui, Em Torno do Mestre, do Vinícius, né? O Vinícius traz dois capítulos que são maravilhosos. Depois eu posso compartilhar, Nilby, com você esses dois capítulos e aí você pode passar para elas. Né? Mas ele tem um que é Jesus e o seu Natal. É, veja que Vinícius ele traz para nós, com muita propriedade, que Jesus, a missão de Jesus não teve início em Belém e final no Gólgota. Não teve o início lá, nem o final aqui. Quer dizer, qual é o início da jornada do Cristo? Aí o Vinícius mesmo ele vai trazer para nós no outro capítulo. É, vou pegar uma das passagens que ele fala aqui. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia. Olha que lindo, gente. Aqui nós já estamos saindo do dogma da primeira, da segunda e da terceira revelação e entrando no nosso próprio coração. Porque olha o que ele está trazendo. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia. Certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Então vejamos onde nasceu Jesus para Madalena. Nasceu em Betânia. Então nós percebemos que o Vinícius está trazendo aqui para nós que quando é que Jesus virá? Quando Jesus vem? Jesus vem quando nós abrimos a porta do nosso coração para a sua chegada.
Então, Cristo, ele chega quando nós nos abrimos, permitimos que ele esteja conosco. Então, aqui também ele diz assim: é, chamemos João Evangelista e peçamos, nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. O que João Batista diria sobre o nascimento de Jesus? Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado por sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Porque João, o evangelista, né, ele compreende Jesus como aquele porta-voz de Deus, como que é amor. Isso está no primeiro capítulo de João, do Evangelho de João. O primeiro capítulo do Evangelho de João, João vai falar sobre Jesus e ele traz que ele é o porta-voz de Deus. Ele é a palavra de Deus entre os homens. Olha que lindo que João Evangelista traz para nós. E depois, né, então aqui o Vinícius traz para nós assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O Verbo se fez carne. Quem é que trouxe isso para nós dessa forma tão poética? Foi João, o evangelista. E vimos a sua glória como de unigênito do Pai. É tão. É, tem um detalhe aqui, porque aqui João, ele diz que Jesus é unigênito do Pai. Jesus é o unigênito do Pai, mas ele disse assim: aonde estão onde está minha mãe? Onde estão meus irmãos? Né? Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo que a humanidade é a sua família. Mas se a humanidade é a família de Jesus, como é que ele pode ser o unigênito de Deus? Nós não somos filhos de Deus também? Veja que aqui o unigênito não está dizendo que quem é filho e quem não é. Está dizendo quem se considera filho e quem não se considera. Então existe essa diferença. Nós nos consideramos filhos de Deus? Então a gente pode perguntar para nós mesmos: se eu me considero filho de Deus, as minhas atitudes são de filhos de Deus? Eu ajo como um filho de Deus? Ou eu ainda tenho atitudes, ações que não condizem com as de um filho de Deus? Então aí nós vamos perceber que Jesus é o unigênito de Deus, porque ele é o único que encarnou entre nós, que pode se dizer que é considerado e que se considera um legítimo filho de Deus. Por quê? Porque as suas atitudes e as suas ações são coerentes e coniventes com as leis divinas. Faz sentido, gente? Mas a todos os que receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só. Então, primeiro, João fala sobre o unigênito de Deus. E depois ele diz assim: mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, qual é o nosso papel aqui? Nos tornarmos filhos de Deus. Porque nós não somos filhos de Deus? Somos, mas não nos consideramos integralmente filhos de Deus. Faz sentido, gente? Nós estamos percebendo que nós estamos no caminho. Às vezes a gente usa a seguinte frase. Tem uma frase que é muito comum no movimento espírita: eu ainda estou engatinhando. Né? Eu ainda estou engatinhando. Está na hora da gente parar de engatinhar e começar a andar com as próprias pernas, assumindo as nossas responsabilidades pelas atitudes que nós tomamos, pelas nossas ações. Porque, veja, engatinhar é uma atitude que Jesus nunca pediu para nós. Pelo contrário, Paulo de Tarso, que tinha condenado à morte Estevão,
Quando ele encontrou Jesus, qual foi a atitude dele? Se ajoelhar. E o que que Jesus falou? Levanta-te. Então, quando Jesus pediu para Paulo de Tarso levantar, ele está dizendo o seguinte: para de ficar esperando e anda com as suas próprias pernas, mas anda para o caminho correto. Então veja que, porque Paulo já caminhava, tá? A diferença é essa. Paulo já caminhava. Ele já caminhava com as próprias pernas. Mas naquele momento ele estava passando por profunda angústia, sofrimento cruel, aqui, no pensamento. Quando então ele se deparou com o Cristo. Quando ele se deparou com o Cristo mandou ele levantar, falou: Não, pode parar, filho. Ó, está na hora de levantar. Então veja que o gesto de nos levantarmos, ele é profundo nas nossas vidas. O que é o gesto de nos levantar? É o que ele está dizendo aqui. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, entendemos que nós estamos no caminho, mas precisamos começar a andar com as nossas próprias pernas. Andar com as próprias pernas é assumir a responsabilidade. Até onde? Questão 642 de O Livro dos Espíritos. É agradável a Deus aquele que não faz o mal, mas também não faz o bem? É agradável a Deus aquele que não faz o mal, mas também não faz o bem? Qual foi a resposta dos espíritos superiores? Não, não é agradável a Deus. Mas eles explicam. Por quê? Porque nós somos responsáveis por todo o mal que surja do bem que nós deixamos de fazer. Se nós somos responsáveis por todo o mal que surja do bem que nós deixamos de fazer, quando é que nós seremos agradáveis a Deus? Quando nós fizermos o bem. Sempre. Mas no limite das nossas forças. Ah, eu não gosto de fazer sopa. Então eu não quero fazer sopa, mas eu vou lá. Eu vou lá fazer sopa porque é para ser agradável a Deus. Será que eu estou sendo agradável a Deus se eu fizer aquilo que eu não quero fazer? Vamos lá. O convite da minha vida é cuidar daquelas pessoas que estão na minha casa. Mas eu saio desse convite e vou buscar recursos para construir um hospital para crianças. E largo a minha família. Largo a minha família e vou construir um hospital para crianças que necessitam. É um benefício? É um benefício maravilhoso. Vou ganhar algo na minha vida espiritual? Com certeza. Mas eu não cumpri aquilo que eu deveria ter cumprido. Então, qual vai ser o convite? Vai voltar e vai fazer aquilo que você deveria ter feito. Seu trabalho foi muito bom. Foi maravilhoso. Você ajudou a construir um hospital para crianças. Excelente. Mas vai voltar para fazer aquilo que deveria ter feito e não fez. Percebemos? Então, é no limite das nossas forças. Não é além, não é aquém, é lá. Isso Jesus deixou claro. Mas e se passar do limite das nossas forças? Já estou terminando, tá, Nil? E se passar do limite das nossas forças? Aí Jesus disse assim para nós: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Olha só, gente. O que que Jesus está fazendo aqui? Está dizendo o seguinte para nós: se o fardo está pesado, se o fardo está pesado e se o jugo não está suave, vem comigo, vem para mim. Eu vou me responsabilizar por isso. Então Jesus está dizendo para nós: vinde a mim. Cara, vem para mim, cara, tá na hora, venha. E aí ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, vocês lembram? Tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
Mas vamos entender? Então quer dizer que é leve e suave? Leve e suave no limite das nossas forças. Não está dizendo que a vida vai ser assim, não. Jesus nunca disse isso. Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ou seja, ele está dizendo: vai ter aflição? Vai. Vai ter sobrecarga? Vai. Jesus não mentiu para nós. E Jesus disse mais ainda. Quando Jesus disse assim, vai ter choro e ranger de dentes, ele está sendo categórico. Vai ter choro e ranger de dentes. Ele não mentiu para nós. Isso está no sermão profético, lá no sermão escatológico. Está lá, em Marcos. Se a gente for lá, a gente vai ler o sermão profético todinho. O que, que ele diz? No momento em que houver guerras e rumores de guerra, ainda bem que não tem, né? Ou tem? Está tendo, né? Quando tiver isso, o que, que vai ter? Não será o fim. Por que não será o fim? Vamos entender uma questão. Vamos imaginar a seguinte situação. O meu filho está com um pezinho para ser convidado para ir para outro planeta, porque ele não vai aguentar ficar no planeta de regeneração. Eu vou fazer o máximo que eu puder para quê? Para mantê-lo no planeta de regeneração, certo? Mas o soldado lá da guerra, eu não conheço ele, não conheço a família dele, então, se ele for para outro planeta, não tem problema nenhum. Né? Não foi esse o convite de Jesus. O convite de Jesus para nós é: para todo aquele que você deu um copo d'água, foi a minha sede que você matou. E mais, o amor, ele não tem direção. Amar, verbo intransitivo. O poeta já dizia. Tem um livro sobre isso. Amar, verbo intransitivo. O que, que significa isso? Que o amor não é por fulano ou ciclano. O amor é aqui, ó. Onde foi que Jesus nos ensinou isso? Com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Está muito claro. Jesus deixou muito claro. Tanto é que ela largou o cântaro, ela largou o balde lá, ela voltou sem o balde. Por que ela voltou sem o balde? Porque ela já transbordava amor, porque ela já tinha. Ela não criou do nada. Jesus não deu aquele amor para ela. Ela já tinha. E nós também temos. Então, qual é o convite de Jesus? Para que nós olhemos o Cristo das nossas vidas. Não importa onde o Cristo nasceu, não importa onde Jesus nasceu, o que importa é aonde ele está nas nossas vidas. Então, o convite de Jesus no vinde, no vinde não, a vinda de Jesus para nós é justamente o momento em que nós abrimos nosso coração para que ele então possa entrar. Esse é o momento da vinda de Jesus nas nossas vidas. E uma coisa é certa: nós somos os melhores, nós somos os melhores das nossas vidas. Por quê? Porque ninguém piora. A cada dia eu sou melhor do que no dia anterior. E reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Vocês lembram? Querem falar? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela pureza do seu coração, Pelo esforço em domar as suas más inclinações. pelo Isso. esforço em domar as suas más inclinações. Então, sabe aquele filho do vizinho que está repleto de erro, que a gente vê todo dia fazendo coisa errada na rua? E a gente olha para ele, esse aí, ó, não vai ficar no planeta de regeneração. Nós não conhecemos o que está no coração dele. Por mais erros que a gente veja, ele pode ter superado e muito as suas tendências. Reconhece o seu verdadeiro cristão? Não é pela pureza do coração. É pelos esforços em domar suas más tendências. E isso a gente não consegue observar no outro.
Quem consegue observar somos nós mesmos. Então fica o convite para que a gente abra o nosso coração, para que a gente se atente que nós estamos no melhor que a nossa natureza pode fornecer. Então cada um de nós já pode se tornar digno da presença do Cristo. O que precisamos fazer? Levantar, ficar de pé, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma e dizer: Mestre Jesus, obrigado pela sua presença em nossas vidas. Nos dê sempre a oportunidade da tua luz, esse farol na nossa vida, que ilumina a nossa vida, porque nós estamos num barco no meio da tormenta, mas nós sabemos que o farol ali vai nos guiar, ainda que seja por águas tormentosas, mas que nós vamos chegar naquele destino, que não importa qual é, porque o que importa é o quê? O nosso presente, como o nome diz, presente. Vamos viver o eterno presente e sermos felizes com o que nós temos e com o que nós somos, como filhos de Deus, com Cristo nos nossos corações. Obrigado, Nilbe. Obrigado, cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Fred, pela doce reflexão que você trouxe hoje, porque falar de Jesus, sentir a presença de Jesus na nossa vida, é um presente todo dia. E 2018, então nós vamos para a Aliás, nossa sempre segunda faltando, não é verdade? parte, nós vamos para a segunda parte, né? Se você ficar, mas você parece que tem compromisso, né, Fred? Sim, mas eu agradeço demais, Nilbe. Muito obrigado. Imensa Ver vocês gratidão. novamente. Neidinha, manda um beijo para os nossos irmãos de Rondonópolis, que eu tenho um carinho Tá imenso por todos bom, vocês. prazer em vê-lo, Fred. Demais. Valdete, muito Beijo a todos obrigado. da sua família também, tá bom? Obrigado, Grande querida. abraço. Sônia, muito Beijo, obrigado, Fred. tá? Tchau. Tchau. Então vamos todos nos colocar numa posição confortável, sentindo essa vibração de pensar em Jesus. Dezembro tem isso, dezembro a gente sente essa energia no ar, a gente sente que um sentimento diferente, um sentimento muito forte inunda o nosso coração. E é com este sentimento que nós agradecemos a Jesus, aos bons espíritos que conosco se encontram, inspirando, auxiliando nas reflexões da noite, como também aqueles aprendizes, assim como nós, que aqui estamos para lembrarmos dos ensinamentos que o Mestre nos deixou há mais de 2000 anos. E até os dias atuais, ele continua nos convidando a segui-lo. Ele nos dá as mãos e assim, de mãos dadas, sentindo essa presença muito amada, nós possamos perceber o fluido divino, essa luz intensa que desponta e vai descendo em direção ao círculo. Ela vai se intensificando e à medida que se aproxima do centro deste círculo, essa luz dourada, muito intensa,
ela forma um grande anel de luz e nós nos sentimos agraciados com tamanha energia de amor. E possamos senti-la penetrar pelo chakra coronário, irradiando toda a cabeça, circulando por toda a corrente sanguínea. E hoje, em especial, nós vamos direcionar essa luz para o coração, para que nós possamos sentir pulsando em nosso peito esse amor do Cristo por todos nós, para que assim nós possamos, em cada aperto de mão, em cada abraço, nós possamos compartilhar essa energia de amor. Porque diz, nós sabemos, só podemos ofertar aquilo que temos. E essa energia de amor vinda de Deus, vinda de Jesus, ela faz desabrochar, ela faz fortalecer esse amor que existe dentro de nós. E neste mês de dezembro, muitos abraços, muito aperto de mão, muito olhar, que nós possamos ser portadores deste sentimento sublime que é o amor. Porque o amor tudo cura, o amor tudo alivia. E este sentimento do coração, ele irradia para a mente, para o espírito, e assim fortalecendo todas as glândulas do nosso organismo, proporcionando bem-estar, alegria, vontade de viver e vontade de amar. Então, agora, fortalecido que nos encontramos, nós iremos irradiar para os nossos irmãos cujos nomes estão anotados no caderno virtual de preces. Senhor, mestre amigo, rogamos a Ti que esta irradiação de amor, todos esses sentimentos que inundam o nosso coração, eles possam, Senhor, neste instante, chegar a todos esses nomes que se encontram anotados neste caderno. E eles possam receber, Senhor, esta energia, diluindo sombras, diluindo todo tipo de desarmonia que possa estar acontecendo, Senhor. Mestre divino,
rogamos a ti. Tenha misericórdia daqueles que se encontram com pensamentos suicidas, aqueles que se encontram com pensamento de aborto, todos eles, Senhor, rogamos a ti. Tende misericórdia, Pai de amor e bondade, que cada um receba neste instante o fluido divino, a energia que necessita para o seu refazimento, Senhor, físico e espiritual. Mestre Jesus, aqueles que partiram em retorno à pátria espiritual, que eles possam, Senhor, se sentir acolhidos pela espiritualidade amiga. Aqueles que ainda não se deram conta, Senhor, de que já deixaram a terra, que eles possam, Senhor, ter esse despertar de uma forma suave, sem desespero, e acolher os benfeitores espirituais que com eles se encontram para auxiliá-los no desprendimento da carne, como também partir para que receba os cuidados necessários para o seu refazimento na dimensão espiritual. Senhor, nestes dias, com tantos preparativos, tantos que viajam para passar o Natal, este período, Senhor, de sentir a presença de Jesus em nós. Nós rogamos, Senhor, que seja este o propósito e não apenas a preocupação com a mesa farta, com bebidas, mas sintam qual é o verdadeiro sentido do Natal, que é a presença junto aos seus familiares, sentir Jesus, orar em gratidão a Deus pela família. E este sentimento, Senhor, seja muito forte, diluindo qualquer ideia e propostas contrárias a ter Jesus morando. Mestre Jesus, que esta energia possa chegar aos nossos governantes do nosso Brasil, para que ali, Senhor, os interesses da população, os interesses do progresso moral, seja mais forte que qualquer interesse material. Tende misericórdia, Senhor, daqueles que se equivocam e desviam do caminho do bem. Ilumine, Senhor, todas as instituições espíritas aqui representadas. Nos ampare, Senhor, nos auxilie, e que possamos
ter uma semana de paz, de amor, e onde estivermos, sejamos, Senhor, portadores da Sua palavra, dos Teus ensinamentos e do Teu amor. E assim, imensamente grato, nós encerramos a atividade de hoje. Muito obrigada, Jesus. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, boa noite, meninas. Uma boa semana. Oi, tudo Eu te Fiquem bom. com ligo, Deus. Tá bom, tá bom. tá? Tudo de bom para você. Beijinhos. Val, e Fiquem aí, com Deus. janeiro, Val, você vai poder? Você vai estar na cidade? Eu volto dia 8, aí Ah, depois. só tem a Grazi, que respondeu que Escrita. dia 7 vai ser, não, de janeiro. Aham. Você é domingo agora, É, né? isso, é. Tá. Aí falta preencher janeiro. Então só tem dia 7 que é a Grazi. Aí então você pode ser no outro domingo depois do dia 7, Valdete? Pode, pode, Então tá pode. bom. E Aí, eu posso Neidinha, ficar na sequência, tá? então Depois da ótimo. Val, Beleza, tá beleza. bom? Obrigado, E o meninas. final fica com você, se não aparecer ninguém. Pois é. É, Boa olha, sorte a uma- vocês. Com Deus. você Boa Fica com sorte. também, Deus. Soninha. Bem, graças a Deus. Um beijo para Um todas beijo. vocês. Beijo. Boa noite. Boa Boa semana. noite. Abraço. Beijo. E Soninha, bom dia. Pois é, bom dia. Tchau, tchau. 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 Uhum.